Vó, tô te ouvindo já. Oi, Renato, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Você consegue me ouvir? Consigo te ouvir, sim. Já vou projetar a tela aqui para a gente começar. Só um segundo. Ah, não ficou bom não, porque ficou longe, mas não tem problema não. Agora foi o que deu. É, Eu nem vi, eu só vi pela foto. não tem problema não. Afasta um pouquinho de lado aí, só para ver. Ah, ótimo. Posso fazer assim? Assim pode. Se puder assim, fica legal. Mas não preocupe com ele não, senão você vai ficar muito Eu tentei aqui, mas não deu muito certo, não. Se ele puder ficar um pouquinho à sua direita aí, ó, fica legal. À direita, assim? É. Ah, não, tá bom. Ele é pequeno também, tá bom. Se você Deixa afastar eu muito só para cá, entra a janela. Pode esquecer do banner, vamos focar em outra coisa. compartilhar a tela. Tá dando para enxergar aí? Deixa eu ver aqui. Eu estava tentando ver as pessoas aqui. Tá. Perfeito. Eu tô vendo mais coisa do seu computador também. Então, peraí que agora eu vou fazer assim, ó. Olha agora. Uhum. Tá perfeito. Tá grande. Perfeito, né? Tá. Agora, deixa eu ver se eu vou conseguir o bate-papo. O bate-papo já está aqui. As pessoas estão aqui. Nós vamos ter só que melhorar. Até que o banner, eu acho que eu dei um jeitinho. Ficou excelente, não? Não, mas tá bom. Tinha que ter ficado mais perto, né? Mas tá bom. Não preocupa não. Assim, né? Mas não preocupa isso agora não. Senão você vai ficar... Minha mesa é muito pesada, não dá para puxar, não. Senão você vai ficar muito preocupado com isso aí. Deu uma travada no seu... Ai, meu Deus. Volta. Será que desconectou? Volta, deu uma travada no seu som, hein? Desconectou? Melhorou? Voltou. Melhorou? Voltou. Eu troquei a internet aqui para ver se melhorava. Melhorou, tá excelente. Eu vou começar a jogar gente para dentro aqui, senão eles começam a ligar para cá. Tá bom, vai jogando aí que eu vou compartilhando de novo aqui, não tem problema não. Assim, por e-mail e sim. Então tá, beijo. Eu tive que simplesmente mandar o pagamento. Oi, pessoal, boa tarde. Só fazendo um teste aqui, se está todo mundo me ouvindo, faz um joinha aí, ou manda uma mensagem para mim, por favor, se vocês estão me ouvindo e se vocês estão conseguindo aí, ó. O Medrado já falou que sim. Tá dando para ver minha tela também, Medrado? Joia, obrigado, viu? Aí, pessoal, vamos aqui, ó, esperar aqui. Pelo meu relógio aqui, são 16h29. Vamos esperar um pouquinho e a gente já começa. Obrigada, Isabela, já confirmou. Estela, Ana Paula, que bom que está todo mundo ouvindo bem. Eu tenho que acessar mais de um link de internet aqui onde eu estou. Se algum deles falhar, vocês me avisam que eu troco, para a gente não ter prejuízo aí durante o trabalho. Não. Aí, pessoal, se todo mundo puder deixar o
microfone no mudo, né? Para a gente conseguir escutar bem aí a apresentação. A minha ideia é falar para vocês um pouquinho do sistema MTR por uns 30 minutos aí. E mais para o final, parece que a gente vai ter muita gente presente, mas para o final a gente abre para as perguntas. Se vocês quiserem ir postando as perguntas no bate-papo, fica ótimo para mim. Eu vou lendo e já vou abordando. Se não, dando tempo, a gente abre aí o microfone para todos vocês. Tá? O Renato, estou só esperando suas coordenadas. Quando você quiser aí, a gente começa. Tá bom? Tá joia. São 16h32, estão me ouvindo? Sim. E 16h35 em ponto a gente começa. Então, joia. As pessoas vão entrando aqui, eu vou admitindo as pessoas na sala aqui. Tá ótimo. Já passamos de 30 participantes e estão entrando. Volta, tranquilo? Tudo tranquilo. Quer já começar? Vamos lá. São 16h35. Vamos. Pessoal, boa tarde, tá? Quero agradecer a presença de todos aqui que estão participando do nosso evento. Nós temos quase 100 pessoas inscritas. Já tem aqui umas 35 pessoas já dentro da nossa sala. Nós vamos hoje falar do Manifesto de Transporte de Resíduos, né, o MTR, que ele foi instituído pelo Ministério do Meio Ambiente, né, em junho de 2020 e com o início da sua utilização a partir de janeiro desse ano, ou seja, já está valendo, né? O MTR é uma ferramenta, né, online, autodeclaratória. Tudo bem, posso pegar a cadeira? Fica à vontade, deixa eu só ligar aqui e ver como é que tá isso. Eu vou mutando aqui as pessoas. É uma ferramenta online, autodeclaratória e válida no território nacional, em todo o território nacional. Ele deve ser utilizado por todos os geradores de resíduos, sujeito à elaboração do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, e será capaz de rastrear, né, a massa de resíduo, controlando assim a geração, armazenamento temporário, transporte e destinação desse no Brasil todo. Para falar, né, para falar sobre esse assunto, sobre essa obrigação, convidamos o assessor jurídico ambiental do CETSENG, Walter Rocha Cerqueira. Ele é sócio fundador do escritório Rocha Cerqueira. Então, com vocês, né, com a palavra, o Walter. Tá ótimo. Obrigado, viu, Renato? É um prazer estar aqui com vocês todos, né? A gente está vendo pelos nomes aqui que muita gente, a gente já tem um contato mais permanente aí, representando os associados do CETSENG.
E nós da Assessoria de Meio Ambiente, da Rocha Cerqueira, a gente tem muito prazer, né, de participar de mais esse Café com Palestra, né? A gente agradece a confiança de vocês e, é claro, do Satsang, de toda a equipe. E hoje a gente vai falar desse sistema, né, que é o sistema, eu dei o nome aí, ó, para a nossa apresentação, de Sistema Nacional e Sistema Estadual de Manifesto de Transporte de Resíduos. Por que eu coloquei aqui o estadual, gente? Eu vou, claro, focar no nacional, que é o que a gente hoje tem de novidade, mas em determinados momentos a gente vai ter que fazer um paralelo com o sistema estadual, porque as principais dúvidas têm residido aí. Quando eu preciso utilizar o sistema estadual e quando eu preciso utilizar o sistema nacional. Tá? Então, tem um pouquinho de histórico aí, né? Acho que esse controle dos resíduos sempre foi muito importante, mas ele começa a ganhar uma proporção muito interessante em termos de legislação em nível global. Desde 1989, a gente tem uma convenção chamada Convenção da Basileia. Essa Convenção da Basileia começou a falar dos movimentos transfronteiriços de resíduos e resíduos perigosos, principalmente. Ficou muito famosa, né? Uma tentativa da cidade de Nova York, não sei quem sabe disso, mas isso há muito tempo atrás. Nova York queria pagar qualquer país do mundo para receber as toneladas de lixo que Nova York gerava. E aí isso gerou, né, uma comoção internacional grande, que começou a se falar isso. A gente não pode comprar, né, uma população, um país, um solo para poder poluir. E aí começam os controles do transporte internacional e, claro, nacional, dos resíduos perigosos ou não. A gente, quando fala de resíduos perigosos, né, a gente aqui no âmbito do transporte, a gente pode citar, talvez, resíduos de oficina, e aí a gente tem esses resíduos contaminados com óleo, o próprio óleo lubrificante usado que a gente usa aí nos nossos veículos. A gente pode ainda falar de baterias, alguns tipos de lâmpada, a maioria deles, e são os principais, mas a lista de resíduos perigosos é enorme, e a gente tem que estar atento a todos eles. Depois que a gente teve aí, né, a política nacional, a Convenção da Basileia, anos depois veio a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tem entre os seus objetivos estabelecer esse controle dos resíduos sólidos. Um dos instrumentos previstos na política, que o Brasil e os estados levaram anos para implementar, é agora o sistema de transporte, o Manifesto de Transporte de Resíduos, que é o que a gente vai falar hoje. Então, a primeira questão que a gente tem que falar aqui, ó, é que a promessa do manifesto é menos burocracia e mais rastreabilidade. Para que a gente entenda, uma vez que a gente gera um resíduo, quando eu estou em palestras presenciais, que um resíduo cria um laço conosco, gente, mais forte do que o laço de um casamento. O casamento hoje, pela nossa legislação, não deu certo, a gente pode divorciar e a gente encerra aquele vínculo. O resíduo não. Depois que você gerou o resíduo, a única forma de você se desvincular daquele resíduo é quando aquele resíduo é destruído. É o que a gente chama de destinação final. Então, se aquele resíduo, eu contratei um aterro, coloquei o meu resíduo lá no aterro e daqui a 30 anos aquele aterro tiver um problema de gerenciamento e aquele resíduo vier a causar uma poluição, eu, enquanto gerador, continuo responsável por contornar, por minimizar, por recuperar aquela área degradada. Então, nesse sentido, a gente nunca se desvincula, a não ser que a gente consiga realmente destruir aquele resíduo, por exemplo, por meio de um processo de coprocessamento em fornos de cimento, que foi aí tão discutido, né, há uns 3 meses atrás na mídia com a Conama 500, todo mundo andou discutindo um pouquinho sobre isso. Então, esse manifesto, ele promete menos burocracia, por quê? Porque hoje você tinha que ir resíduo por resíduo, checar como que estava a transportadora, checar como que estava o destino e obter o certificado de destinação final. Com a entrada do manifesto, o governo disponibiliza, então, essa ferramenta na qual o gerador vai imputar todos os dados. Ali ele já tem uma lista das transportadoras que estão cadastradas para transportar resíduos. Se alguém puder fechar o áudio aí, acho que é a Nathalie. Não sei quem é. Tenta aí, Renata. Já, que é o seu. Pronto, obrigado. Então, gente,
Por que se diz que é menos burocracia? Ao invés de cada empresa fazer o controle de toda essa cadeia de fornecimento, o sistema tem ali um controle, um banco de dados, as empresas cadastradas, e a gente teria que, então, alimentar o sistema a cada geração. Então, menos burocracia e mais rastreabilidade. Quem que esse sistema, então, engloba? Gerador, transportador e destinador. Sendo que cada uma de nossas empresas pode ter um desses perfis. Eu vou falar um pouquinho disso para frente. Mais rastreabilidade, porque dentro do sistema eu vou ter um certificado lá que o resíduo foi destruído e tudo isso validado no sistema público. Então, a promessa e a ideia realmente é muito boa. Se a burocracia diminuiu, é o que eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Em alguns casos, sim, em alguns casos, não. Tá? Então, como é realizado aí o acesso ao MTR nacional e como é realizado o acesso ao MTR Minas? Eu vou disponibilizar para todo mundo aqui a apresentação. Aqui a gente tem um link, a gente vai cair, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês. A gente cai diretamente nesse link aqui na página do Sinir, ó. Essa página do Sinir tem lá os dados simples que a gente vai ter que alimentar. Uma vez alimentado, a gente preenche. Qual que é o pré-requisito para ter esse cadastro? A gente ter a licença ambiental de acordo com a atividade que a gente exerce e a gente ter a frota cadastrada aqui dentro. Então, o cadastro propriamente dito não tem sido a etapa mais difícil. O que tem acontecido na etapa atual é que para fazer esse cadastro, às vezes o sistema tem dado um bug, e aí a gente tem alguns associados enfrentando bugs de cadastro, e a orientação, por enquanto, que a gente pode dar é, infelizmente, escrever um e-mail para o IBAMA falando que o seu cadastro está com bug, para que eles possam resolver. A gente tem uma sensação de que é um sistema publicado um tanto às pressas, mas o Ministério do Meio Ambiente se defende dessa crítica, dizendo que ele publicou o sistema em julho, para que todo mundo pudesse testar, e que, infelizmente, teve, né, vários operadores que deixaram para testar o sistema já agora na primeira semana de janeiro. Mas, de fato, várias pessoas, acho que a grande maioria, já conseguiu se cadastrar, pelo menos de quem a gente atende aqui, ou no escritório ou no SETSENG, e tem conseguido fazer as movimentações. O tempo todo eu falei para vocês, Sistema Nacional, Sinir, MTR Minas Gerais. E isso talvez seja, se todo mundo sair daqui sabendo quando usar cada sistema, a gente já se dá feliz por esse café com palestra aqui. Então, o que a gente vai usar? Quais são as informações necessárias para a gente emitir um manifesto? Esse manifesto é um documento, vou falar aqui, similar a uma nota fiscal, tá? É como se ele tivesse que acompanhar cada carga. Então, a cada resíduo que eu vou enviar para destino, eu preciso emitir um MTR dentro do sistema, ou seja, a pessoa que emite esse MTR tem que estar sempre disponível para ela a internet, tá? A gente não pode mais ter um ponto de expedição de resíduos sem uma internet ou sem uma forma de se buscar esse manifesto lá, e a gente vai dar informações básicas do resíduo, quantidade de metros cúbicos, peso, tipo de resíduo, de acordo com a portaria do IBAMA, CNPJ da empresa geradora, identificação do resíduo, e depois, principalmente, identificação de quem é o gerador, quem é o transportador e quem é o destinador. Então, vamos imaginar que a gente está enviando um resíduo para uma incineração. Gerador é a empresa que estiver gerando, transportador, uma empresa transportadora especializada no transporte de resíduos, que tenha cadastro aqui, e destinador a, por exemplo, a planta que vai fazer a incineração. Nesse patamar aqui, é importante a gente pensar na figura do transportador. Eu sei que todos vocês aqui representam, de alguma forma, empresas de transporte, mas o transportador que a gente está falando aqui dentro do MTR é aquele que transportar resíduo, perigoso ou não. Então, se eu sou um transportador exclusivamente de combustível, eu não preciso... foi só sair, entrar de novo. Eu não preciso ter dentro do MTR o perfil transportador. O perfil transportador serve para a empresa que transporta resíduo. Se eu só transporto produto, eu não preciso estar no perfil de transportador. Porém, muita gente tem perguntado, Walter, eu não transporto produto, então eu não preciso ter cadastro no MTR. Isso também é falso. Como o Renato muito bem abriu aí a apresentação,
toda empresa que tiver que elaborar um plano de gerenciamento de resíduos tem que estar cadastrada no MTR, no mínimo como geradora. Então, o transportador que não transporta resíduo, mas transporta produto, provavelmente ele gera resíduos, por exemplo, fruto de uma manutenção, e ele precisa, então, destinar esses resíduos de acordo com a metodologia do MTR. Então, todos vocês aqui ou devem ter o perfil gerador, ou, se tiver algum transportador de resíduos no grupo, o perfil gerador mais o perfil transportador. Esse é o mínimo que a gente imagina aqui desse trabalho. Tá? Então, alguns exemplos, né, como eu já falei para vocês, ó, baterias de chumbo, baterias e acumuladores elétricos, à base de chumbo e seus resíduos, incluindo plásticos provenientes das carcaças externas, resíduos de limpeza de tanque, de transporte, de depósitos, de armazenagem, de barris, óleo diesel, fuel óleo, um resíduo contaminado ou um resíduo do óleo, sucata metálica, incluindo liga, pneu inservível, lodo, por exemplo, de uma fossa cética ou de uma estação de tratamento de efluente que eu tenha. São diversos os resíduos. Nesses exemplos aqui, a gente não colocou, né, um resíduo contaminado com óleo, mas vamos pensar naquela estopa, naquele pano que eu usei para dar uma manutenção, ou num EPI usado que a minha equipe descartou e que eu preciso destinar. Tudo isso é resíduo e vai ter que estar controlado dentro do MTR. Então, quais geradores estão obrigados ao MTR? Aqui no nosso público, gente, eu vou dizer para vocês que todos. Claro que eu tenho uma lista aqui para ficar mais didático. Mas, olha lá, geradores de resíduos agro-silvopastoris, geradores de estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que sejam perigosos ou que não sejam equiparados aos domiciliares. Então, vamos pensar que eu tenho na minha transportadora um escritório de representação lá em Ibirité. Esse escritório tem um resíduo que ele gera lá. É um resíduo que a rede pública leva? É. Que bom, não preciso ter o cadastro. É um resíduo que a rede pública não leva? Tenho que ter o cadastro. Por exemplo, lâmpada. Normalmente, as redes públicas não podem coletar lâmpadas. Então, aí surge para a gente a necessidade de praticamente toda pessoa jurídica estar cadastrada. Uma curiosidade, gente, nas palestras que a gente vai com os representantes, eles têm falado até dos condomínios residenciais. Se entre nós tiver algum síndico aí, um condomínio residencial deveria estar cadastrado no MTR. Acho que, por enquanto, a fiscalização não vai chegar neste nível. Mas, com certeza, nas nossas transportadoras e nas indústrias, isso com certeza sim. Quem mais? Olha lá, ó. Resíduos de serviço público de saneamento básico, resíduo industrial, resíduo de serviço de saúde, resíduo de mineração, construção civil e resíduo de transporte. Então, vejam assim, que é praticamente 100%. Escapa daqui, no nosso universo, poucas coisas. Escapa principalmente o que eu entrego na coleta pública. Tem algumas outras exceções que eu vou falar para vocês. Então, quem são os destinadores e os geradores? Eu acho que o destinador, entre nós, não deve ter ninguém. Destinador é aquele que opera um aterro, que opera uma unidade de coprocessamento, que opera uma unidade de reciclagem. Não consigo muito enxergar aqui no nosso público um destinador. Em compensação, gerador, somos praticamente todos nós aqui presentes, representantes das pessoas jurídicas. Cada uma dessas pessoas jurídicas nossas provavelmente gera, no mínimo, um resíduo que não seja coletado pelo sistema público. É o que é o comum. Tá? Nesses resíduos que não são coletados pelo sistema público, gente, nem sempre são resíduos perigosos. Às vezes são resíduos volumosos. Eu não sei se vocês conhecem essa expressão, mas cada município tem lá o seu veículo coletor e pode ou não coletar um determinado resíduo de um tamanho específico. Então, eu estou com um colchão de casal para descartar. Vários municípios não te deixam colocar esse colchão velho na rede pública, não cabe lá na lixeira. Esse é um resíduo volumoso que eu preciso encontrar uma forma correta de descarte. Sendo essa forma correta fora da rede pública, MTR para o nosso colchão usado aí, para o nosso colchão velho.
Então, o MTR, gente, ele engloba praticamente 100% das pessoas jurídicas. Não vou afirmar 100%, porque pequenos escritórios talvez consigam, né, não gerar esses resíduos, mas a maioria sim. Quais são as responsabilidades dos geradores? Os geradores têm que emitir, claro, primeiro está cadastrado. Gente, o cadastro é gratuito, não tem validade, cadastrou uma vez, está resolvido. Para o gerador. O que é importante é, a cada remessa de resíduo, entrar e emitir o MTR. Essa é a informação mais importante para vocês hoje. E para a gente emitir esse MTR, o que a gente precisa ter? Saber quem é o transportador, checar previamente se esse transportador que vem coletar o meu resíduo está cadastrado no sistema MTR e se o destinador para onde eu vou enviar o meu resíduo também está. Estando os 3 elos da cadeia cadastrados, a emissão do MTR começa a ser um documento burocrático que, no máximo, eu vou ter dúvida de como chamar o meu resíduo. Às vezes eu chamo lá estopa. Resíduo de estopa é o nome que eu dou dentro da minha empresa. E lá na lista do IBAMA, a gente não vai achar resíduo de estopa, a gente vai achar resíduo de manutenção. Então, alguns encaixes assim que são necessários. Não acho que nisso aí tem grandes dificuldades, porque você aprende uma vez e depois você só repete essa informação. Mas o importante é lembrar, não posso deixar sair um resíduo sem um MTR. Inclusive, hoje, o que a gente aqui no escritório tem como clientes alguns destinadores. O que eles estão fazendo? Eles estão barrando a descarga lá porque a carga está chegando sem um MTR. E por que eles estão barrando? Porque eles são responsáveis, eles são obrigados a barrar. Então, hoje mesmo de manhã, atendi um caso em que o veículo da transportadora está há 6 dias no pátio do destinador por um problema de MTR. Um MTR mal emitido, o gerador não consegue receber esse resíduo lá, o destinador não consegue receber esse resíduo lá, e aí, como não consegue receber, esse caminhão está lá, esse veículo está lá inviabilizado, aguardando esse descarregamento. Esse é um problema que a gente tem vivido agora de janeiro para cá com a entrada do MTR nacional. E um outro problema que a gente tem emitido é, eu sempre transportei um determinado resíduo, às vezes um resíduo não perigoso. E aí eu não me cadastrei a tempo no MTR, ou dei o azar desse MTR agora está com bug e eu não estou conseguindo resolver o cadastro, e então eu começo a perder carga. Por quê? Porque o gerador também não aceita mais que o transportador não tenha o cadastro no MTR. Mas, vencida essa burocracia inicial, para o transportador tem poucas ações. E para o gerador é emitir o MTR a cada resíduo. Então, essas são as principais informações. Olha o que consta lá no MTR. Placa do veículo, nome do motorista, data do resíduo, data da expedição, além, deixa eu voltar aqui, dessas informações todas que eu já falei aqui para vocês. Então, eu posso até mesmo, gente, deixar o meu MTR pronto. Por quê? Eu deixo com os resíduos alimentados, imprimo, e na hora em que o motorista chegar para coletar o resíduo, alguém à mão ainda pode alimentar esses dados que eu coloquei aqui para vocês, ó. Que é o de placa, nome do motorista e data. Então, amanhã vai ter uma expedição de resíduo aqui na minha garagem. Eu não vou estar aqui, eu posso deixar o MTR pronto. Desde que a placa, o nome do motorista e a data estejam em branco e que alguém, a caneta, preencha esses 3 dados, porque isso o CNIR entendeu que são dados muito mutantes, que seria muito difícil amarrar isso a um preenchimento de um computador. Então, vejam que é possível esse preenchimento dessas 3 informações manualmente. Aqui algumas obrigações aí para o transportador que a gente colocou, que às vezes não estão escritas exatamente desse termo na portaria 280, mas que a gente quis ressaltar para vocês. Realizar o transporte dos resíduos em posse do MTR emitido pelo gerador, até o armazenador temporário ou destinador. Então, gente, eu não posso aceitar mais uma carga sem MTR. Se o meu veículo é, por um acaso, fiscalizado sem esse MTR, eu posso ter aí uma consequência legal. Então, eu sou obrigado a checar esse MTR.
E aí é aquele problema. Se eu checo o MTR está falando que eu estou transportando bateria, e na verdade eu estou transportando, não sei, resíduo contaminado com óleo, mesmo que a obrigação seja do gerador, quando a gente fala que a gente só pode realizar o transporte em posse do MTR, a gente tem que checar se a carga que a gente está transportando está compatível com o MTR que foi emitido. Então, é a obrigação de baixo, olha lá, ó. Ler e confirmar todas as informações do MTR emitido pelo gerador, que acompanhar os resíduos transportados. MTR, gente, dentro do veículo, cópia física dentro do veículo. Depois, entregar ao destinador a via impressa do MTR ou apresentar o MTR em meio digital quando o resíduo for entregue para a destinação. Então, a gente entrega para o destinador o MTR. Então, a gente realmente continua com aquelas obrigações de transporte. A gente leva junto com a carga o MTR e entrega aquele MTR. Se a gente tiver exclusivamente o perfil transportador. Se a gente tiver o perfil gerador, a gente tem que gerar o próprio documento, emitir o documento do MTR. Solicitar ao gerador e manter durante o transporte o MTR emitido para cada tipo de resíduo. Aqui tem uma pegadinha interessante aí para todo mundo. Um MTR por resíduo. Então, se eu tenho dentro do meu veículo 3 tipos de resíduo, eu tenho que ter 3 MTRs. É assim a regra do CNIR. Eu não posso ter um MTR descrevendo 3 resíduos e muito menos posso optar pelo MTR, o resíduo que tem a maior quantidade. Eu tenho que listar todos os 3. E isso é muito importante, especialmente para o gerador, porque vocês vão ver que a comprovação de destinação ela tem que ser específica para cada resíduo. Então, se eu listei no MTR que eu estou enviando pilha, a comprovação de destinação vai vir de pilha. E depois não tem como o gerador, o destinador mudar isso. Ah, errei, não era pilha que tinha ali, não, era pneu. Não tem como fazer essa mudança, o sistema trava. O único jeito de fazer isso é cancelando aquele MTR e emitindo um MTR novo. E aí vai ficar caracterizada a falha e a gente vai estar sujeito a possíveis sanções lá na frente. Então, antes de começar o transporte, é a gente ter certeza que o MTR está adequado. Outra questão importante para o transportador, garantir que as placas dos veículos e equipamentos estão atualizadas dentro do sistema MTR, porque o gerador vai lá procurar minha placa. Não achou minha placa? Ele não pode deixar o resíduo ser expedido. Então, aqui ficou difícil para os transportadores de resíduo que tiverem placas, né, muito itinerantes. Se eu tiver uma frota que muda muito, eu gerei aqui uma necessidade de atualização constante. Me lembra um pouco, para quem tem essa responsabilidade, aquela necessidade de atualizar as placas lá no Cadastro Técnico Federal. É uma pena não ser um cadastro só para os 2 sistemas. A gente vai ter que atualizar a placa lá no Cadastro Técnico Federal e atualizar a placa aqui no CNIR, se eu for um transportador de resíduos. Para que fique claro, no CNIR, transporte de resíduos perigosos e não perigosos. Tá? E, por exemplo, se eu tiver... Eu nunca vi esse caso, mas eu imagino que vocês conheçam. Se eu tiver um veículo composto, né, um bitrem, um tritem, transportando resíduo, significa que eu tenho que ter todos os equipamentos cadastrados. Tem algumas perguntas aqui do Medrado, do Bruno. Ó, o Medrado quer saber se o resíduo de construção civil, daqui a pouquinho eu vou abordar. O Bruno quer saber sobre MTR estadual e nacional, daqui a pouquinho também eu vou abordar. Essa, para mim, é a principal dúvida. Essa dúvida do Bruno e essa do Kênio são as principais dúvidas hoje geradas e são várias as respostas. Por isso que eu deixei para o final. Quando que não é necessário emitir? Poucos casos. Ó, o Medrado vai ter sua resposta agora. Ó. Para os resíduos sólidos provenientes de manutenção de sistemas públicos de saneamento e manutenção de rede elétrica, ou seja, concessionárias de água, esgoto e energia. Resíduos de construção civil gerados em obra de implantação de empreendimentos lineares, tais como rodovias, ferrovias, dutos, tubulações, para fins diversos, desde que o destinador já esteja licenciado. Então, Medrado, olha que interessante a gente ver aí. Não é todo e qualquer resíduo de construção civil que está isento de MTR, não.
Eu entendi esses aqui de obras lineares porque seria muito difícil você ter um escritório a cada quilômetro da obra fazendo a impressão desses MTRs. Me parece que aqui eles dispensaram até por uma dificuldade logística do tipo de empreendimento. Onde mais não é preciso, gente? Envio de materiais de limpeza para higienização, resíduos que são coletados pelo sistema de coleta pública e pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividades isentas de licenciamento ambiental, tais como restaurantes, pequenos mercados, lanchonetes, casas de carnes, consultórios médicos e de dentistas. Faltou um N ali. Então, algumas pessoas estão isentas? Estão. Mas o tempo todo aqui nós vamos tratar do MTR Nacional e do MTR Minas. Essas isenções que eu acabei de ler são do MTR Nacional. Será que são as mesmas de Minas? Eu já adianto que não são, e eu vou mostrar daqui a pouquinho. Mais isenções aí, ó. Peles de animais oriundas de abatedouro, quando destinadas a empresas de curtimento, cadáveres humanos e de animais de estimação, e envio de embalagens do tipo retornáveis ao fabricante do produto envasado. Embalagem de tipo retornável para refil. Por exemplo, um garrafão de água. Né? Outros ainda. Embalagens de defensivos agrícolas e afins, vazias ou não, contendo resíduos, devolvidas pelo agricultor e com coleta itinerante a postos de recebimento. Eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas embalagens de agrotóxicos, defensivos agrícolas e afins estão sujeitos à coleta, à logística reversa. Então, aqui eu acho que eles pensaram, como que eu vou pedir de um pequeno produtor rural que tem acesso à internet e consiga emitir um MTR? De novo, eu vejo uma inviabilidade logística somada, talvez, a uma dificuldade de qualificação aí para preenchimento dos sistemas. Mas isso porque esse resíduo tem um controle muito especial dentro do sistema de logística reversa. Então, em função disso, houve a dispensa. Esse aqui é um caso interessante para a gente aqui, ó. Destinação de resíduos resultantes de emergências. Então, no momento em que eu tive uma emergência ambiental, um acidente, aquele acidente gerou um solo contaminado que eu preciso destinar, para esse resíduo eu não preciso emitir MTR. Me parece, de novo, óbvio, né? Como que lá do meio do acidente eu vou conseguir emitir um MTR com a quantidade de resíduo adequada. Então, desses casos de isenção que eu passei para vocês aqui, ó, no nosso público, o que eu acredito que vai ser mais interessante para a gente é esse de emergência, sendo que essa isenção eu adianto para vocês que é confirmada na legislação de Minas. Então, tanto em Minas quanto na nacional, a gente tem essa mesma isenção. Ó, mais uma para o medrado aí, ó. Resíduos de construção civil classe A, gerada em obras de implantação de vias, quando destinados diretamente no local de geração para aproveitamento no local como base ou subbase de pavimentação. Então, eu vou incorporar aquele meu resíduo no próprio asfalto, no próprio concreto. Não preciso de MTR. Fora isso, também preciso. Para os resíduos sólidos provenientes de apreensões, gerados a partir de ações de fiscalização. Então, se houve uma fiscalização e ela apreendeu um determinado produto que venha a se transformar em resíduo, não vamos falar em MTR para aquilo. Então, gente, vejam que esses passos que eu passei aqui para vocês, e são muitas as isenções, eu vou mandar para todo mundo depois, são para o sistema nacional. Cada estado tem sua lista de isenções. Eu vou falar um pouquinho de Minas daqui a pouco, mas cada estado tem sua lista de isenções, isso é muito importante a gente saber. Além de emitir o MTR, quem é gerador tem que emitir a declaração de movimentação de resíduos dentro do CNIR. O apelido dela é DMR, todo mundo já está falando. Então, essa DMR vai fazer um relatório, e nesse relatório vão estar todos os resíduos que eu gerei, quem transportou e quem destinou. Essa é a função da MTR, da DMR. Então, é um compensado aí de todos os MTRs emitidos ao longo do ano, do mês ou do semestre. Aqui, para mim, é uma das lacunas incríveis da legislação federal. A legislação federal não fala a periodicidade de geração da DMR. Está todo mundo perguntando no Ministério do Meio Ambiente aí como vai ser, e até agora a gente não tem. Em Minas é semestral, eu falo para vocês daqui a pouquinho.
Então, algumas dúvidas aqui, ó. No caso de transportadores, existe a necessidade de declarar na EDMR os resíduos transportados? Na geração de uma EDMR como transportador, a empresa deve declarar na identificação complementar do resíduo sem MTR. Os resíduos deveriam ter sido transportados com MTR, mas não foram por algum motivo. Uma situação muito peculiar. Se eu sou exclusivamente transportador, ao que tudo indica, eu não vou ter que apresentar uma DMR dentro do Sistema Nacional. Tá? Eu estou falando aqui, por enquanto, só do Sistema Nacional. Existe ainda uma situação que talvez alguns de vocês tenham, que é o armazenador temporário. Quem que é um armazenador temporário? Pessoa física ou jurídica, direito público ou privado, responsável pelo armazenamento temporário de resíduo do gerador, para fins de consolidação de cargas, sem que ocorra qualquer processamento do resíduo, para posterior encaminhamento para a destinação finalmente adequada, definida pelo gerador nos MTRs correspondentes. Não sei se alguns de vocês fazem isso aqui. Eu já conversei com muito associado que consolida carga como produto. Não sei se tem entre nós um consolidador de resíduos, pensando que a principal função dele é transportar resíduo e que ele, então, consolidaria cargas de resíduos. É uma coisa comum no mercado. Tá? Então, se eu tiver esse serviço de consolidação de cargas, sendo essas cargas resíduos perigosos ou não, lá naqueles perfis que eu falei para vocês, eu tenho que adicionar o perfil de armazenamento temporário. Tá? Quem tiver dúvidas sobre esse tema específico, eu não vou me alongar, mas aí a gente trata fora aqui do Café com Palestra, porque são dúvidas bem mais específicas aqui que não vão aproveitar o grupo todo. E os resíduos que são enviados para o sistema de logística reversa? Então, olha lá, ó, resíduos que têm um acordo de logística reversa formalmente implantados. Aí, olha os exemplos aqui, ó, gente. Tem um que nos aproveita, ó. Pneus usados, aproveita aqui o transporte. Óleo lubrificante usado, nos aproveita. Embalagem de agrotóxicos já não aproveita tanto. E embalagens plásticas de óleo lubrificante também nos aproveita. Esses resíduos especificamente estão dispensados de MTR nacional se eles forem entregues ao sistema de logística reversa. Por exemplo, Jogue Limpo. Não sei se algum de vocês aí entrega embalagem de lubrificante no Jogue Limpo. Agora, se eu não consigo entregar no Jogue Limpo e opto por mandar a minha embalagem de lubrificante lá para o aterro da Essências, eu vou ter que, então, ter o MTR, e nossa dúvida vai ser só se é o MTR nacional ou estadual. Tá? Então, essa é uma questão importante para vocês saberem também. No caso de ocorrer um acidente, eu já falei para vocês que a gente não precisa de MTR. O que vai acontecer é que quando esse resíduo chegar no destinador, o próprio destinador vai ter que alimentar no sistema informando que se trata de um resíduo do acidente ocorrido no dia tal com a empresa X. E aí o sistema vai fazer um registro reverso pelo destinador. Para a destinação de resíduos de emergências com acidentes rodoviários, estes podem ser encaminhados aos destinadores sem emissão do MTR. E aí o destinador deverá comprovar o recebimento emitindo o CDF. Então, gente, o CDF, a gente entrou agora no terceiro documento do sistema. Nós, como geradores, emitimos um MTR, o transportador leva uma cópia desse MTR até o destino, e o destinador emite, então, um CDF, que é o Certificado de Destinação Final. O que significa esse CDF? Que ele recebeu aquele resíduo para a destinação final. Tá? Então, é essa a lógica. No caso do resíduo de emergência, o controle vai se dar exclusivamente pelo CDF. No caso do CDF, também deverão ser incluídas informações sobre o acidente, como eu acabei de falar aí para vocês. Olha que interessante aqui. Eu agora tirei, gente, essa pergunta aqui do Perguntas e Respostas do IBAMA. Tá? O Perguntas e Respostas do IBAMA sobre MTR tem sido um ótimo canal, porque a portaria é muito falha. Infelizmente, o atendimento por telefone, por e-mail ou
Por telefone ou por e-mail? Está muito difícil e às vezes a gente consegue solucionar lá. Essa pergunta eu tirei de lá, que eu achei importante para todo mundo. É permitida a transferência de cargas de resíduos entre veículos, tal como a transferência de resíduos provenientes de esgotamento sanitário de um caminhão para outro? Posso fazer transbordo? É isso que ele está perguntando aqui no final. Não. Não é permitido o transbordo de resíduo entre veículos. Achei essa proibição assim, você vê que o sistema não pensou um tanto na realidade, porque o que vai acontecer se um veículo tiver uma pane na estrada e a gente precisar fazer o transbordo? Né? Fica uma situação que, na prática, vai acontecer. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Eu tenho duas hipóteses. Uma hipótese é, eu preenchi o MTR sem indicar a placa, número do... placa, data e nome do motorista, e aí esses campos ainda estão em branco, e aí eu continuo com esse MTR em branco, e lá na frente o destinador preenche, ou eu cancelo aquele MTR, emito outro MTR e dou um jeito desse MTR chegar no veículo que vai ser utilizado para transbordo. Me parece que essa opção 2 é a que vai acabar acontecendo na maioria das vezes. Esse negócio da gente emitir MTR em branco, a gente não deixa de estar aceitando aí, né, uma certa margem de risco para o nosso negócio. Uma outra questão aqui, ó. Houve mudança de caminhão de motorista que fará o transporte. Há opção de edição? Não. O tempo todo, em todos os MTRs, isso que eu estou falando vale para Minas, vale para Santa Catarina, para o Federal. A gente nunca revisa um MTR emitido. A gente cancela e faz outro. A gente cancela e faz outro. E o que eu acho que vai ser o principal problema é se você cancelar depois que o resíduo tiver sido entregue. Porque aí ele vai ficar incoerente com os demais documentos de transporte. Se eu cancelei antes do resíduo ser expedido, não vejo grandes problemas. Se eu cancelei lá na frente, é um problema maior. Melhor eu cancelar e emitir o certo do que eu deixar um errado, mas vai deixar ali, né, alguma questão passível de fiscalização. Por enquanto, o que a gente vê é que se você cancela voluntariamente e emite e fica tudo regular, ainda não vi ninguém ser fiscalizado. Aqui em Minas eu já vi a seguinte fiscalização. Eu emiti 10 MTRs, tem 4 CDFs lá, ou seja, 4 certificados de destinação, e os outros 6 estão em aberto há meses dentro do meu sistema. Isso aí a FEAM tem atuado, tá? Efetuei o cadastro da transportadora e não encontrei no manual informações sobre o uso de sistemas de transportadora, ou seja, precisamos informar ou cadastrar alguma informação no caso de transporte? Não. Essa resposta grande aqui está dizendo o seguinte, transportador de resíduo não emite MTR. Quem emite é o gerador e quem dá a baixa é o destinador. A gente simplesmente leva o MTR de uma ponta para outra. É isso que essa resposta está dizendo aqui. E aí a gente chegou na dúvida que acho que é a principal dúvida de todo mundo aí. Eu estou vendo aqui, ó, mais algumas perguntas. A Josiane me perguntou se consegue emitir MTR para filial sem licença. Acho que sim, Josiane, a gente fala um pouquinho disso. E haverá exigência de DMR semestral no CENIR? Isabela, eu vou falar dessa dúvida porque essa eu já abordei. Por enquanto, não se sabe a frequência da DMR. A portaria 280 não falou. Mas ela fala que é obrigatório apresentar a DMR. Então, eu imagino que vai chegar algum esclarecimento para a gente aí. Ou no perguntas e respostas, ou numa revisão dessa legislação, num aprimoramento da portaria 280, para deixar clara a DMR. Apesar do CENIR não está ainda especificando como vai acontecer a DMR, eu vou falar para você daqui a pouco do inventário de resíduos que está previsto lá. Mas antes, então, de abordar essa dúvida da Isabela, eu vou voltar na dúvida que o pessoal já me mandou aqui antes, né? O Kênio e o Bruno, acho que foram os dois, falando o seguinte. Qual MTR eu preciso emitir? Para mim, gente, a principal dificuldade está aqui. 5 estados implantaram MTR. Desses 5, 4 implantaram com antecedência. Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Eu acho que Minas foi o 4º estado, tá, gente? Se eu não me engano, a ordem é
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas, por uma ordem aí histórica. Esses estados já implantaram o MTR. Então, se eu sou um transportador que estou localizado em um desses estados, e aí, gente, quando eu falo localizado, eu estou pensando nas minhas garagens, nas minhas oficinas, nas minhas sedes, tá? Eu vou ter que estar cadastrado no MTR desses estados, tá? E São Paulo também. Por que eu deixei São Paulo para falar por último? São Paulo lançou um sistema tem uns 15 dias, sem teste, e as pessoas ainda têm tido muita dificuldade de acessar, e além disso não existe uma legislação ainda regulamentando esse sistema, mas ele já está operando, se chama SIGOR, tá? Então vamos pensar, eu sou um transportador em Minas Gerais e estou gerando um resíduo. Eu já sei que obrigatoriamente eu tenho que ter o cadastro em Minas Gerais. Essa mesma transportadora também tem uma unidade em São Paulo. Eu já sei obrigatoriamente que a filial Minas está cadastrada em Minas e que a filial São Paulo está cadastrada em São Paulo. Mas ainda fica a minha pergunta, e no CINIR, eu preciso ter cadastro? Depende. Se eu sou um transportador em Minas Gerais e vou destinar um resíduo em Minas Gerais, que bom, sistema de Minas Gerais, pronto e acabou. Se eu não preciso emitir MTR pelo CINIR. Se eu sou um transportador de Minas e vou gerar um resíduo que vai ser destinado em São Paulo, minha vida já complicou, porque eu vou ter o cadastro em Minas, porque é o local da geração, e vou ter o cadastro em São Paulo, que é o local da destinação. Então, eu vou ter que emitir, olha que tristeza, gente, 2 MTRs. E aí foi aquilo que eu falei para vocês antes. Será que desburocratizou de verdade? Para o caso do transporte interestadual, eu vejo que hoje está relativamente burocrático. Relativamente burocrático. Terceira hipótese. Eu estou cadastrado, eu tenho uma filial em Minas Gerais, mas vou destinar o meu resíduo na Bahia. Eu leio aqui, ó, a relação de estados. Bahia não está aqui. Automaticamente, cadastro em Minas Gerais e cadastro no CINIR. MTR em Minas, MTR CINIR. Então, gente, sempre que o resíduo tiver uma movimentação interestadual, eu tenho a chance de ter 2 cadastros. A verdade no final é essa. Eu posso ter só o cadastro no CINIR? Posso, numa única situação. O resíduo saiu de um estado, ele foi gerado num estado que não tem MTR e ele vai ser destinado em um outro estado que não tem MTR. Por exemplo, os estados do Nordeste, olham aí na nossa lista. O Nordeste não teve ainda nenhum estado implementando. Então, eu gerei um resíduo na Bahia e mandei para destinação em Sergipe, eu vou usar só o MTR nacional CINIR. Agora, se eu envolver algum desses 5 estados aqui, eu coço a minha cabeça, porque eu vou ter que olhar se eu não preciso emitir os 2 MTRs. Então, pessoal, essa tem sido a principal dúvida. Outra questão que eu acho importante a gente abordar antes de eu mudar desse slide. Eu estou falando de gere destino, porque eu estou pensando no perfil de vocês enquanto geradores. Agora, vamos também pensar no perfil de vocês enquanto transportadores. Eu sou um transportador de resíduos e, às vezes, gente, é um resíduo não perigoso. Então, pode ser que vários de vocês sejam transportadores de resíduos não perigosos. Então, esse resíduo foi gerado, por exemplo, no Espírito Santo e vai ser destinado no Rio de Janeiro. Olha que interessante. A sua cliente vai ter o cadastro no MTR qual? Nacional, porque o Espírito Santo não está na nossa lista aqui. E ela vai emitir um MTR nacional. Depois, a sua cliente também vai ter o cadastro no MTR do Rio de Janeiro, porque o resíduo está sendo encaminhado para o Rio de Janeiro. E se você for o transportador desse resíduo, para que ela te entregue esse resíduo para transporte, você vai precisar ter cadastro nos 2 sistemas como transportador.
Então, no final da história, se eu transporto resíduos nesses 5 estados e em outros, eu tenho que dominar 6 cadastros de MTR. Por isso que eu falo que a desburocratização ela até aconteceu se eu estou numa operação dentro de um estado ou em um estado que não tenha sistema próprio. Mas nesses 5 estados aqui que eu continuo projetando para vocês, a gente ainda vai enfrentar muita burocratização. O que todo o mercado esperava, e aí a CNT, FETSENG, diversos, CNI, FIENG, todo mundo pediu ao Ministério de Meio Ambiente que conseguisse integrar melhor as plataformas, de uma forma que eu emitisse o MTR em Minas e a pessoa de São Paulo conseguisse ver esse MTR lá no sistema de São Paulo e desse baixa. Mas, infelizmente, isso ainda não aconteceu. Tá? Então, em função disso, a gente tem que tomar esses cuidados. Então, aqui, ó, esse aqui é interessante, uma pergunta que parece como uma justificativa lá no estado de São Paulo, que eles falam isso que é porque eles têm autonomia para disciplinar o gerenciamento de resíduos dentro do estado. Então, para a gente não ter que ler tudo que está escrito aqui, eu já conto para vocês que a regra é essa, em todos essas perguntas e respostas. Aqui a gente pôs um quadro tentando aqui sistematizar para vocês nesse esquema lá. Alguns cenários. Resíduo gerado em Santa Catarina, destinado no Mato Grosso. A gente já sabe que são 2 MTRs, porque eu vou ter que ter o SINIR, porque o Mato Grosso não tem sistema estadual, e vou ter que ter o registro em Santa Catarina, porque Santa Catarina tem. Depois, resíduo gerado em Salvador e destinado em Recife, só o SINIR. Resíduo gerado em Minas e destinado no Rio Grande do Sul. Eu vou ter que ter o cadastro em Minas e o cadastro no Rio Grande do Sul. E se eu sou o transportador, gente, eu tenho que ter o cadastro em todos os locais onde eu transporto. Nesses 5 estados e no nacional. Tá? Então, são essas as questões. Pode acontecer ainda do MTR estar indisponível. Se ele estiver indisponível no momento, gente, o que eu tenho que fazer? Tiro um print da tela justificando que ele está indisponível e posso fazer um MTR provisório. Depois, quando o sistema voltar para o ar, eu alimento esse MTR provisório lá. A minha sugestão é que a gente emita com relativa antecedência, aí, se a gente puder, para evitar ao máximo esse MTR provisório. Eu acho que isso vai ser origem de dor de cabeça aí no futuro. E aí eu vou voltar numa pergunta que eu respondi para a Isabela. A Isabela falou assim, eu preciso fazer DMR? Eu respondi que não existe ainda a frequência de DMR no caso do SINIR, mas já existe a frequência de apresentação do Inventário Nacional de Resíduos. Então, o Inventário Nacional de Resíduos terá que ser apresentado por todos. Olha que interessante, gente. Não importa se eu sou de Minas, se eu sou de Santa Catarina ou se eu sou do Amazonas. Todos os geradores e todos os destinadores têm que alimentar o Inventário Nacional de Resíduos dentro do SINIR. Então, no mínimo, uma vez ao ano, eu tenho que alimentar o inventário, e é mais uma das obrigações aí para o pessoal do meio ambiente cumprir no dia 31 de março de cada ano, a partir de 2021. Então, gente, agora em 2021, 31 de março, todo mundo tem que acessar o SINIR e alimentar o Inventário Nacional de Resíduos. E aí, quem tiver já costume de preencher o Cadastro Técnico Federal, sabe que no relatório anual de atividades do ano anterior, a gente também relata a geração e destinação dos resíduos. E aí o que a gente esperava é que o sistema fosse unificado, que a gente não precisasse mais relatar dentro do Cadastro Técnico Federal e só relatasse aqui no inventário. A promessa é essa, mas eu não posso garantir que isso vai estar implementado até 31 de março. Eu acho que nesse primeiro ano, a chance da gente alimentar os 2 sistemas é grande. E é importante alimentar os 2.
Então, Isabela, não tem ainda DMR, mas no 31 de março você já tem que apresentar um inventário por CNPJ dentro do CNIR. Tá? Vou passar aqui, ó. Aqui agora a gente tem o MTR de Minas. As obrigações, ó, vocês estão vendo que inclusive os slides são muito parecidos, mas eu queria mostrar isso aqui para vocês, ó. Onde que não se aplica MTR em Minas? Como eu falei para vocês, as isenções são um pouquinho diferentes. Olha lá. Coletados pela administração pública municipal, ótimo. Essa isenção corresponde à isenção do federal. Resíduos sólidos de rejeitos agrosilvopastoris, vocês já estão vendo que também corresponde. Em trânsito, ou seja, o resíduo saiu da Bahia, está indo para São Paulo, passou por Minas, tem que ter MTR em Minas? Não. Ufa. Mais uma que responde o medrado aí, ó. Resíduos de obra de terraplenagem. Então, obra de terraplenagem em Minas Gerais, destinada em Minas, não precisa de MTR. Resíduos de manutenção aí das redes, né, de água e esgoto, esse coincidiu. E resíduo de logística reversa na etapa pessoa física também coincide. Então, tem algumas hipóteses que coincidem e outras hipóteses que não coincidem. Tá? No final, ó, gerador, transportador, destinador, quem deve se cadastrar, a mesma coisa, gente. Se eu estou gerando um resíduo em Minas, cadastro em Minas. Se eu vou receber um resíduo em Minas, cadastro em Minas também. E se eu for transportar um resíduo originado ou destinado em Minas, cadastro em Minas também. Eu não preciso de um slide desse para cada um dos estados. Aquele slide que eu trouxe aqui para vocês, ó, vou voltar nele. Ele já é um resumo. Então, se eu tiver em um daqueles 5 estados, uma das pontas em um daqueles 5 estados, ou destinação ou geração, eu já sei que eu tenho que ter o cadastro lá. E aí a chance de num transporte interestadual aqui na nossa região, a gente ter um cadastro em 2 estados é enorme, porque se saiu de Minas para o Rio, tem 2 cadastros, saiu de Minas para São Paulo, tem 2 cadastros, saiu de Minas para Bahia, Goiás, Espírito Santo, estou falando aí dos estados limítrofes, 2 cadastros também. Então, no nosso caso aqui, a gente só vai ter um cadastro só se o resíduo for originado em Minas e destinado em Minas. É a única hipótese de cadastro único em Minas Gerais. Todas as outras hipóteses, 2 estados. Ok? Eu acho que com isso aqui eu posso encerrar minha fala um pouco e aí eu vou abrir para as falas de vocês. Quem quiser aí, levanta a mãozinha que a gente libera, levanta a mãozinha, abre o microfone e pode ficar tranquilo para falar. E aí, na medida do que eu souber, eu vou respondendo aí ou comentando as informações. Acho que as informações que eu coloquei no chat, que vocês colocaram no chat, ainda tem uma aqui, ó. Josivane me perguntou se consegue emitir MTR de filial sem licença. Tá? Depende, né, Josivane? Nós vamos ter que analisar essa sua pergunta em cada um dos sistemas. Mas, em regra geral, Sim, se naquele estado não tem licença, você não precisa emitir MTR. Você vai conseguir emitir o MTR, mas em regra geral. em regra geral, assim, tá me ouvindo? Pergunta mais específico, que aí eu consigo te dar uma resposta mais específica. Isso, vai aproveitar isso. todo mundo. Foi um caso, tá? Foi um caso que aconteceu, né? Cotaram o nosso serviço pedindo para transportar resíduos. Todos sabem que a Transpes não tem isso no seu, nem mesmo no KNAI, né? O KNAI da Transpes é transporte de produtos perigosos. Mas aí foi solicitado por um de nossos clientes que transportássemos roda de locomotiva. Não é um resíduo perigoso, mas é um resíduo classe 2B, posso assim dizer. E esse transporte ia sair do estado do Espírito Santo, do porto lá do estado do Espírito Santo, onde a gente tem uma filial. E a filial não está licenciada. E
ele sairia desse transporte com a emissão da nota fiscal, com o CNPJ aqui da matriz, e seguiria para São Paulo. Bom, então a gente vamos Ok? analisar por partes. Então, Resíduo não isso, por perigoso, parte. saída Espírito Não Santo, perigoso, ida São Paulo. sim, Ou não seja, caso indo para São típico Paulo. de CNIR. Caso típico de CNIR. Você pode Caso típico de CNIR. Você pode se cadastrar no CNIR como transportador de resíduos, porque esse transporte não é sujeito à licença. Transporte interestadual de resíduos não perigosos não está sujeito à licença ou autorização do IBAMA. Então, você pode se cadastrar lá. Na hora que pedir um número de licença, você vai ter que ver se tem um campo para colocar não aplicável, deixar em branco, alguma coisa assim. Coloca os seus veículos e você pode transportar tranquilamente. Tá bom? Agora, por exemplo, se o seu cenário fosse Rio de Janeiro, eu já ia te falar que lá no Rio de Janeiro tem licença para transporte de resíduo não perigoso. Por isso que sempre nós vamos ter que analisar caso a caso, tá, Josivane? Caso a caso. Ah, tá. E aí ficou essa dúvida, como vai sair com a nota fiscal daqui, lá na hora do preenchimento pede a licença. E aí, eu coloco qual CNPJ? Eu acho que Ficou essa você coloca o dúvida, sabe? CNPJ, na minha opinião, coloque o CNPJ que vai fazer a operação normalmente, né, coincidente com o CNPJ do documento de transporte, do documento fiscal de transporte, e depois disso, você vai colocar lá isento, vai digitar um número 000, se você não tiver uma opção de isento, e pronto. Não vejo por que você perdeu uma carga para isso, tá? Então, se você quiser depois, a gente abre juntos o seu sistema com a sua senha e a gente vê como que você vai alimentar essa ausência de licença lá. Mas você não precisa, tem que conseguir alimentar uma ausência de licença porque é inaplicável, essa licença não existe. Nesse caso do Espírito Santo para São Paulo, aí que você me citou. Agora, se fosse uma licença, se fosse um resíduo perigoso, a autorização do IBAMA teria que ter da filial que estiver fazendo esse transporte. Ficou mais claro, José? Desculpa, deu uma falha no sistema, eu não consegui te ouvir. Então, o que eu disse? Travou a internet. Tá, eu vou Por tentar favor, repetir. Você repete? Repito sim. Tá, porque foi muita coisa. Você vai ter que alimentar lá no sistema, no campo de licença, ver se você consegue colocar isento, dispensado de licença, se você pode digitar uma frase desse tipo ou uma opção para você escolher no seu cadastro, tá? Tendo essa opção, você vai ou põe um 000 e vê se ele aceita. A gente vai ter que pôr uma opção assim e você pode ficar tranquila, porque você não é obrigada a ter essa licença, não existe essa licença. Agora, se fosse um resíduo perigoso, aí você teria que ter autorização para transporte interestadual emitida pelo IBAMA. Aí sim. Tá. E o cadastro lá no CNI eu posso fazer com o CNPJ do Espírito Santo, ok? Porque lá eu tenho alvará, mas não tenho licença. Pode fazer com o CNPJ de lá, você vai escolher o perfil. Eu não sei como que é a sua atividade no Espírito Santo, mas para esse caso que você me consultou, você vai escolher o perfil transportador. Agora, se você também gerar resíduos no Espírito Santo, você gera resíduos lá? Não gero. É só um ponto de apoio mesmo, por isso que a gente não tem a licença lá. Então, você vai colocar como transportador. A boa praxe, gente, aí isso vale para esse caso que a Josivane está me perguntando, como qualquer outra, o que eu diria para vocês? Todo local onde a gente não tem uma obrigatoriedade de licença, a gente procura o órgão ambiental e pede um certificado de dispensa. É um procedimento relativamente simples, não é caro e dá muita segurança para vocês. Então, o que eu te aconselho nesse caso é isso. Verdade. É um certificado de dispensa para a sua filial no Rio, no Espírito Santo, porque aí você no Espírito Santo foi uma opção. E aí você pode alimentar. Isso, eu fiz exatamente isso. Você alimenta o número da certidão lá, ótimo. acima de qualquer suspeita, né? A gente tem que ser honesto e mostrar que é honesto. Né? Sim. Então, faz isso que você fica... Não, e outra... Isso. E a gente não fica com esse receio, né, de estar transportando sem a licença.
Tá, né? isso aí. Gente, mais Muito alguém? obrigada, viu, Walter? Foi bem esclarecido. Vou fechar. Mais alguém com alguma dúvida? Tinha uma pessoa que tinha levantado a mão, eu não consegui dar a voz para ela na hora da apresentação. Será que foi a Márcia que tinha levantado a mão? Eu vi aí que tinha alguém de mão levantada. Alguém? Estou procurando aqui. É o Kênio Bernardo. Ah, o Kenny. Ô, Kenny, fica à vontade, pode falar. Como levanta a mão? Ele está querendo levantar. Pode só abrir seu microfone, Kenny. Pode falar à vontade. Deixa eu ver se eu consigo te achar aqui o Kenny. Ah, tá aqui. Ô, Kenny, vou tomar a liberdade. Ah, eu não consigo. Renato, será que você consegue ver se você consegue abrir o microfone para o Kenny? Talvez ele esteja com alguma dificuldade aí de abrir o microfone. Ou, de repente, ele teve que dar uma saidinha. Pode ser essa hipótese também. Eu não consigo abrir o microfone, não. Eu consigo só dar uma notícia. Oi. Aí, ó, já está falando. É o Kenny? Isso, ele mesmo. Boa tarde, Kenny. Tudo Ei, bem? boa tarde. Na verdade, você respondeu minha dúvida aí na conversa com as meninas, entendeu? Então, até agora eu estou bem esclarecido. A principal dúvida que eu vi que você lançou no chat, que é de todo mundo, é a dúvida de qual MTR e de qual cadastro eu tenho que ter. E a gente aqui de Minas tem que tomar muito cuidado, porque a chance de uma mesma filial ter que ter 2 cadastros, por enquanto, é uma chance bastante alta. Sim. Tá? É uma chance bastante alta. Não, ok, mas eu consegui aqui compreender. Que Agradeço aí. Que bom. O que é o futuro disso, gente? O que estão prometendo é que esses sistemas vão ser melhor aprimorados, porque é interessante, na base desses sistemas, na verdade, existe um único desenvolvedor, existe um único sistema na base dele, e que ele foi sendo implantado em cada uma dessas esferas. Então, o que está sendo considerado aí é que eles vão conseguir melhorar a integração desses sistemas, e ao melhorar a integração desses sistemas, pode ser que no futuro a gente venha trabalhar em um só. Mas isso, gente, estou exercendo futurologia aqui, tá? Até agora só existe a promessa, não existe nada de efetividade nisso aí. Ô, doutor Walter. Pode falar. Quem está falando? Desculpa, é o Renato da TNE. Ô, Renato, tudo bem? Beleza. Só te perguntar aqui com relação ao transportador. A partir do momento que carregou, foi emitido o manifesto e concluir a viagem, a questão da responsabilidade do transportador, o que restaria de responsabilidade dele sobre o transporte? Guardar uma cópia do MTR para efeitos de fiscalização. Apenas isso. Dentro da legislação do MTR é só isso, tá, Renato? Agora, vamos imaginar que você seja um transportador de resíduos perigosos. Aí você tem aquelas outras obrigações de limpar o veículo, aquelas questões de transportar com as placas adequadas, curso MOP, toda aquela história. Mas aqui no MTR, basta você arquivar o MTR pelo prazo legal. E lembrando o seguinte, o próprio sistema arquiva o MTR para você. Então, até isso é uma obrigação que você já cumpriu. Eu tenho alguns clientes falando que vão imprimir, vão arquivar, porque tem medo do sistema perder os dados. Não vou dizer que eles estão errados, né? Tem um excesso de zelo aí, mas a verdade é que o próprio sistema arquiva para você. Se você achar prudente manter um outro arquivo dentro da sua empresa de seu domínio, talvez não seja má ideia, tá? Mas é apenas isso. Obrigado. Walter, boa tarde. Boa tarde. É Bruno da Transportes Fátima. Fala, Bruno. Eu estou com a outra dúvida aqui, que é o seguinte, a gente já faz a DMR semestral, né, no MTR de Minas. A declaração a DMR nos outros estados são similares ou tem alguma diferenciação em relação a esses outros estados que já têm o sistema implementado estadual? Eu vou te responder que são similares, mas não são iguais, por isso que eu gostei da sua palavra, tá?
É similar, mas não é igual. Muda prazo, tá? Em algumas ela é mensal, em algumas ela é semestral, em algumas ela é anual, tá? E tem, por exemplo, os casos do Rio e do caso federal, em que não está muito claro como que vai ser a apresentação dessa DMR ainda, tá? Então, realmente você vai precisar pesquisar caso a caso. Por exemplo, São Paulo, o sistema saiu, mas a legislação não. Então, eu não sei te falar por lei qual vai ser o prazo de apresentação da DMR. Se você me falasse, o que eu faço? Eu ia acessar o meu cadastro. Na hora que tivesse um botão lá, apresentar DMR, eu ia correr e ia apresentar. E toda vez que eu pudesse, eu apresentaria. É assim que eu faria. Mas eu acredito, Bruno, que eles vão melhorar essa regulamentação. Eu não estou acreditando que essa DMR vai ficar mal regulamentada por tanto tempo. Uma outra questão que eles estão prometendo é que quando você tiver um resíduo lançado na DMR do Estado, que ele vai aparecer automaticamente na DMR nacional. Estão prometendo isso também. Mas apesar dele aparecer na DMR nacional, ele não vai aparecer no Inventário Nacional de Resíduos. Tá? Então, cuidado. Uma coisa que a gente não pode de jeito nenhum esquecer. Mesmo apresentando as DMRs que aqui em Minas são semestrais, eu vou até mostrar os prazos para todo mundo, eu preciso apresentar o Inventário Nacional de Resíduos lá no CINIR até o 31 de março de cada ano. Uma obrigação não isenta a outra. Tá? O fato de, por exemplo, uma situação da empresa, ter uma filial no Rio onde eu tenho apoio administrativo e as manutenções e limpeza de veículos serem feitas em concessionárias. Eu não preciso estar, lá no caso eu só tenho como transportador, né? Eu não preciso fazer nenhum tipo de declaração de resíduo disso aí, né? Quem vai fazer, no caso, vai ser a concessionária. A geração vai acabar entrando como as concessionárias gerando por você, né? Sim. Vai acabar sendo isso. Dificilmente você vai conseguir linkar esse resíduo com você. Eu queria te fazer uma pergunta nessa situação. O que acontece com baterias e pneus? Porque o resíduo de óleo, estopa, eu tenho certeza que é da concessionária. E pneu e bateria? Sim. Pneu e bateria, normalmente a gente faz na matriz. O veículo já tem uma programação de passar aqui, porque tem algumas rotas similares. Então você vai gerar na matriz. Na matriz, isso, já é feito na matriz. Então, tranquilo. Aí esse pneu e essa bateria, a matriz é Minas? Minas, isso. Então, esse pneu e essa bateria você vai registrar no MTR Minas, e se você destinar em Minas Gerais, está fácil, só Minas. Se por um acaso você mandar, por exemplo, para São Paulo, a bateria é comum mandar a bateria para São Paulo, aí você vai ter que ter lá no Sigor também, que é o sistema de São Paulo. Não, entendido. Tranquilo. Muito obrigado. Entendido? Beleza. Olha só, acho que a Joseline falou para mim que tem que fazer DMDR em Minas e no CINIR. Eu vou mostrar aqui, Joseline, como que funciona a DMR em Minas. A DMR em Minas, achei que eu tivesse colocado a data dela aqui. A DMR em Minas acontece semestralmente. Acho que eu esqueci de pôr a data dela aqui. Não, está aqui. Deixa eu só ver se ela está aqui para vocês visualizarem mais fácil. Boa tarde. Oi. É porque eu já faço a de Minas. A dúvida eu sou porque na verdade a Lenagem Transportes ela é geradora e transportadora. Como geradora, eu já faço DMR de Minas, que eu só gero aqui em Minas. E aí eu vou ter que fazer a DMR no CINIR como geradora, porque eu não sou... Parece que não. Eu acredito que não, tá? Esse assunto da DMR é o que está pior a regulamentação, mas eu acredito que não. No CINIR, em compensação, você vai ter que apresentar um inventário nacional, que acaba sendo uma DMR, tá, Joseline? Não é muito diferente. Mas o inventário nacional, sim, você vai ter que apresentar no CINIR. Então, mesmo só usando a geração MTR Minas. Mesmo eu já tendo o cadastro MTR Minas, então vou ter que fazer o cadastro no CINIR para Minas como geradora, é isso? Não, você vai ter que só entrar lá e acessar o inventário de resíduos. Pelo que eu entendi até agora, você não precisa imputar MTR, você não precisa imputar nada. Ele tem uma tela específica de inventário e você vai entrar lá e alimentar o inventário.
Ah, Então, porque em Minas é automático, né? O que eu gero e o que o em Minas transportador recebe, o destinador recebe, já fica automático. A gente não consegue nem alterar esse valor para mais. Agora, para o inventário, o que eu sei até hoje, claro que isso pode mudar, tá? O que eu sei até hoje é que não está automatizado. Então, você vai ter que alimentar um por um. É meio que pegar o DMR e lançar um a um. Até onde eu acompanhei todas as explicações, não tem nenhuma ferramenta de importação automática, um Excel que você possa gerar nenhum e mandar para o outro. Até onde eu sei é alimentar um por um. Entrar na plataforma Sinir, buscar o campo de inventário e fazer essa alimentação. O que eu posso me comprometer com vocês aqui é soltar um comunicado aí, Satsang, ensinando a fazer um inventário. Vamos recolher todo o material que tem sobre inventário e a gente solta um passo a passo de inventário aí para vocês para tentar ajudá-los. Também é novo para mim, e eu ainda não tive nenhum cliente que eu pudesse ver um inventário pronto também. Então, a gente vai aprender juntos, mas eu acredito que a gente possa, pelo menos, soltar um passo a passo aí, com base no manual do IBAMA e no que já tem disponível, mas eu acredito que em março a gente vai ter muito debate sobre esse inventário ainda. Pelas informações que eu li até agora, ainda tem muita lacuna. Tá? Mas acho que isso a gente pode fazer, e vocês vão receber um aviso aí do vencimento dele, né? Em março a gente sempre manda, vocês vão receber um aviso aí de que está vencendo esse inventário que vocês precisam mandar. Né? Então, a gente tem que apresentar as DMRs semestrais aqui em Minas, conforme a gente já falou. O Wilton agradeceu aqui. Bruno, você já solucionou sua dúvida ou não? E Marlene me perguntou se seria importante ter o cadastro Sinir também. Marlene, se você for transportadora de resíduos e transportar resíduos fora dos 5 estados, eu vou parar a apresentação lá nos 5 estados para todo mundo gravar. Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio. Vou chegar lá. Se você for transportadora nesses outros estados, você sim precisa ter o cadastro. Então, nesse sentido, é importante? Nessa situação, com certeza. Ou se você destinar resíduos ou receber resíduos de um desses 5 estados aqui. Ó. Então, para muita gente, sim. Eu acho que quem tem no negócio o transporte de resíduos, dificilmente vai escapar do MTR nacional. Ou quem tem várias filiais, também vai ter dificuldade de escapar aí do MTR nacional. Bruno, você Walter, pegando um gancho nessa explanação sua, isso, Josivane da Transpes. Fala, Josivane. Então, eu já vou cadastrar no Sinir o CNPJ aqui da matriz, né? E o que acontece? Lá no Espírito Santo a gente não gera resíduo, mas na Bahia a gente gera constantemente. Então, eu meio que já vou cadastrar essas filiais que o Estado ainda não tem um MTR estadual, para a gente já adiantar esse processo. Eu nem te diria que você vai adiantar. Por exemplo, lá na Bahia, Josivane, eu não sei aonde você está lá localizado, mas se você tentar hoje enviar... Pojuca. Se você tentar enviar um resíduo hoje lá para Cetrel, que é um grande destinador de resíduos lá da Bahia, ele não vai aceitar seu resíduo, não. Ele vai te exigir... Pois é, se eu não tiver cadastrada no Sinir, né? Se você não eu tenho que mandar para cadastrar, ele, então. Você tem que cadastrar e emitir o MTR. Se o seu caminhão chegar lá na Cetrel sem MTR, você não vai conseguir desembarcar. Embora lá no estado da Bahia tenha uma particularidade que é o DTRP. É um manifesto. Eu concordo com você. Então, o que vai acontecer? Eles vão te pedir a DTRP e vão te pedir o MTR. Eu tive uma conversa eu tive uma conversa com o pessoal da Cetrel ontem. E eles já me contaram que estão barrando. Que não vão receber. Então, beleza. E aqui em Minas eu vou manter o cadastro, porque pode ser que a gente transporte para outro estado, então eu vou ter que estar cadastrada com o CNPJ da matriz, né? O que eu tenho aconselhado? Se você tem o transporte de resíduos como um segmento na empresa de vocês,
é melhor fazer o cadastro, porque se na hora que aparecer o frete, você tiver que providenciar o cadastro, você já perdeu aquele frete. Você já perdeu, virou um documento essencial para a sua atividade. Então, é melhor fazer agora do que correr o risco de perder. Eu estou com esse cliente aí, um associado, um de nós aqui. Tá, o sistema dele travou lá no CINI por uma falha e está super difícil liberar. E está perdendo o transporte. Né? Gente, eu vou dar uma agora para a Ana. Isso, Ana. Como vai? Ei, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu te perguntar. Você estava falando do inventário e, por acaso, eu acessei aqui a página do CINIR e pede um acesso ao sistema. Então, eu acho que mesmo para quem trabalha só em Minas, igual o meu caso, que sou da sucateira Minas Gerais, eu gero e destino sucata de ferro somente em Minas. Mas vai acessando... porque se você não conseguir apresentar o inventário, você vai ter que se cadastrar porque lá, a tela já está assim, acesso ao sistema, então acho que não vai ter realmente como alimentá-lo sem o cadastro. Tá? E acho que fica também uma dica aí para todo mundo que tem essa situação. Excelente, Ana, você vai ter que se cadastrar, e ao se cadastrar, cuidado com o perfil, CNPJ, tudo direitinho, e não emitir MTR. O que você não pode é se confundir e emitir o MTR pelo federal. Sim. Porque você vai estar emitindo um MTR que não vai te valer de nada. Você só vai usar o cadastro para fazer o inventário. Você falou que você trabalha com sucata. No seu caso, é só o transporte ou você faz destino também? Não, eu faço só, eu sou geradora e destinadora. Você é destinadora, né? Então, o seu cadastro é o mais completo. Transportadora também? Não. Então, você tem que se cadastrar como gerador e destinador, e o transporte, você vai ter que checar se o transportador que você contrata está com cadastro em Minas também, que é os casos. Ah, não, o transportador já tem tanto cadastro em Minas quanto no nacional. Então, tá certinho. Então, a sua operação só vai faltar o inventário, que você ainda tem até 31 de março para regularizar. Só mais uma pergunta, desculpa. Um CDF que foi emitido pelo destinador, e que nesse caso não sou eu, eu tinha um cadastro como armazenador temporário antes e tive que atualizar meu cadastro há pouco tempo. E nós estamos com uma questão de um CDF que foi emitido e depois percebido que ele o ciclo estava errado, né? Emitiu com um peso equivocado e aí o CDF foi emitido também. Ele não pode ser cancelado nem editado para correção de informações, né? O peso está a mais ou está a menos? Está a menos. Eu acho que você não pode, mas depois, antes de emitir o CDF, acho que aqui em Minas você até poderia alterar a quantidade. Mas depois que você emitir o CDF, eu acredito que você não precise, tá? Você não pode. Aí talvez você tenha só esclarecendo, porque eu estou com esse problema e a informação, quando acontece isso, é porque eu sou gerador e meu destinador ele recebeu a mais. Questão de casa decimal, que é muito comum de acontecer no NTR. Ao invés de colocar 666 quilos, ele colocou 660 quilos. Nesse caso, tem que mandar um ofício para a FEAM, no caso, o destinador final, manda um ofício para a FEAM volta com esse CDF para o sistema, ela cancela o CDF, e aí o destinador final consegue fazer a alteração do recebimento, chega uma mensagem no gerador para dar a validação dessa alteração, e aí o destinador consegue fazer a correção e emitir o CDF. Olha que bom, Joseli, não tinha vivido esse caso ainda, não. Eu vivo isso frequentemente. Que bom. Então, tá ótimo, obrigada aí pelo esclarecimento e por quem me ajudou também. O Filgueira está com uma pergunta aqui para a gente, se caminhão que transporta entulho.
Depende do entulho, tá, Filgueira? Se não for o entulho daquelas obras que eu coloquei como exceção, né, que são as obras aí de dutos, rodovias, tutovias, redes de água e esgoto, em princípio, vai ter que ter o MTR. Agora, depende de onde essa obra está. Por que eu estou falando que depende de onde essa obra está? Para a gente avaliar as isenções de cada estado. Se vai se enquadrar na isenção do estado ou não. Pelo federal, precisa emitir. Tá? Aí, se for, por exemplo, eu estou construindo um edifício, né, de 20 andares e estou gerando o entulho dessa obra, e aí esse edifício está sendo construído lá no Espírito Santo, MTR, sim, para controlar esses resíduos. Tá? Agora, se esse edifício tiver em Minas, eu estou voltando aqui, nas isenções, ó. Espera aí. Eu perdi. Perdão, gente, só um minutinho. Aqui, ó, é o resíduo classe A, a isenção é esse, ó, resíduo gerado em obra de implantação de via ou base para subpavimentação. Provavelmente não é o seu caso. Então, existe aqui em Minas a figura do MTR romaneio, que a gente não falou muito hoje, mas essa figura do MTR romaneio só vale para Minas Gerais, o que eu estou falando agora. Ele serve para a gente regularizar a geração de resíduos de construção civil. E aí a gente tem que estudar o MTR romaneio, ver se ele se aplica ao caso que o Filgueiras acabou de perguntar, e aí se aplicando sim. Me parece que esse caso que ele perguntou é de MTR romaneio, tá, o Filgueiras? Mas aí vale a pena um esclarecimento mais específico, tá? Pessoal, mais alguma dúvida? Como de costume... Oi, quem quer falar? Luciano Medrado. Oi, Luciano, diga. Essa regulamentação do MTR já é parte do novo marco regulatório? Não. Resíduo? Pelo que eu sei, são iniciativas completamente diferentes, e que no novo marco regulatório, até onde eu sei, não se toca nesse assunto não, tá, Medrado? Não, lá toca em resíduos. Mas não toca em MTR, não. Porque ele está sendo regulamentado, né? Você está falando daquele marco regulatório que a gente conversou na nossa última conversa por telefone, não é? Do saneamento. Isso. Se tiver lá falando, no máximo vai falar lá uma referência à Copan 232. Eu acho que lá eles não vão estabelecer regras diferentes das regras que eu estou passando aqui para vocês, não. Tá? No máximo, eles de lá vão remeter para cá. Não acredito que vai ter aí uma modificação na regra do MTR em função do marco regulatório, não. Tá? Até onde eu li sobre o marco regulatório e conversei, eu acho que é isso que eu estou te respondendo. Ok, tá, obrigado, Walter. Nada. Pessoal, ó, como de costume, né, eu sempre sou famoso por extrapolar o prazo do café com palestra, gente. Eu peço desculpa a vocês, mas eu gosto muito de conversar e acabo extrapolando. O Renato tinha me pedido para ficar em 1 hora e eu acho que a gente já está em 1h30, né? Então, como já está tarde, eu queria, na verdade, agradecer para todo mundo, abrir uma última vez aí para uma última manifestação, se alguém ainda tiver uma última dúvida, mas lembrar vocês que mesmo que vocês não tenham tido tempo aqui, a gente está à disposição nos nossos celulares ou nos nossos e-mails, vocês têm, né, pleno acesso aí para tirar dúvidas, e aí às vezes até fica melhor porque vocês vão contar mais especificamente a situação de vocês para que a gente leve uma solução mais específica também. Você vai encaminhar essa apresentação, Walter? Vou sim. Eu terminando aqui, eu gero um PDF dela e peço ao Tiago, que está aqui entre nós, e peço ao Tiago para disponibilizar para todo mundo. Tá bom? Ele manda para mim e eu mando para a lista de inscritos. Então, pronto. O Renato divulga aí para todo mundo. A gente gera um PDF para você em seguida, Renato.
no máximo até amanhã cedinho, e aí você pode mandar para todo mundo aí que precisar. Eu acho que agora, gente, é muita prudência. Se eu estou na dúvida de qual MTR usar, liga para a gente ajudar a estudar o caso. Não preencha o MTR em sistema errado. Se eu estou com dúvida, liguem aqui para a gente ver se você está escolhendo o sistema certo. Está tendo muita gente preenchendo MTR no sistema errado depois que foi lançado o nacional. Então, a sugestão que eu dou para vocês por enquanto é essa, e claro, esse material de consulta aí para todo mundo. No próximo informativo também da CETSENG, a gente vai continuar tratando desse assunto, e a nossa ideia lá, adiantando aí, Isabela vai brigar comigo, mas a nossa ideia é a gente mostrar lá no informativo para vocês as principais diferenças de todos os estados, porque todo mundo que tiver em vários estados vai poder ter ali um mapinha das diferenças do sistema em cada um dos estados. Esse que é o nosso objetivo aí na próxima divulgação sobre MTR. Tá bom? Ok. Ana Maria, o telefone do CETSENG é 3490-0330. 3490-0330. Tranquilo, Walter? Tranquilo. Da minha parte era isso. Acho que tem uns e-mails aqui, né? Eu entendi que a Ana Maria está pedindo o e-mail do CETSENG. Parece que as pessoas estão compartilhando o e-mail delas aí. Tá. Entendi. Então, aí, Ana Maria, estão aí os e-mails que foram compartilhados e o Renato acabou de falar também o nosso contato por essa central aí do CETSENG, que você consegue nos localizar se for necessário. 3490-0330. E o Walter também, que na apresentação dele, vai também o telefone de contato dele. Vai sim. Eu vou abrir minha tela aqui, só para despedir de vocês. Eu já estou com o meu patrão, veio aqui me buscar. Está aqui mastigando as coisas da minha mesa aqui. Pessoal, o CETSENG agradece a participação de todos, né? Agradecemos aí, em especial, o Walter pela essa bela palestra, né? Que, como sempre, o Walter demonstra conhecimento profundo dos assuntos aí do qual ele trata. Então, o CETSENG agradece a todo mundo e estamos à disposição para dúvidas, para perguntas, né? Vocês façam contato com a gente aí, a gente vai disponibilizar o material nos e-mails que vocês se inscreveram. Tá bom? Então, boa noite a todos. Walter, obrigado. Obrigado, pessoal. Boa noite, foi um prazer. Tomara que a gente não demore a fazer outro café aí, que vem outro tema interessante para a gente conversar. Isso, tá bom? Obrigado, gente. Boa noite. Um abraço, gente. Tchau.